Fala pessoal, Marco aqui de novo com mais um vídeo. E hoje tem um convidado aqui muito especial no nosso podcast. A gente vai trocar uma ideia aqui que vai ser muito bacana. Eu tô aqui com o Anderson Lima, ele que é um projetista especializado em SSM, trabalha no mercado aí há aproximadamente 10 anos e boa parte desse tempo ele trabalhou aí numa das maiores empresas, né, que trabalha nessa área aqui no Brasil, uma grande referência pra gente, que é a Sigma Brasil. E é isso. Bem-vindo, Anderson. Muito bacana ter você aqui com a gente, Cara, cara. que legal, legal. Eu agradeço muito aí o convite. Inclusive foi uma surpresa para mim ver quão amplo está o mercado do SSM, né? Cara, é muito interessante. É um material muito interessante. Eu acho que está se popularizando cada vez mais e vai ser legal, né, trocar essa ideia aqui com quem já está também no ramo, já na mão na massa há um bom tempo. E bora para bater um papo aí, falar um pouco, mostrar algumas coisas interessantes e trocar ideias sobre isso, cara, que acho que tem tudo para ser o material assim mais usado nos próximos anos aí, né? Residencial, hospitalar, hotelaria, isso aí vai ser. Já deu pra ver que ele é um apaixonado igual a gente, né? É um material apaixonante, né? Cara, eu aprendi, né? Na verdade, eu aprendi a gostar, né? Porque é um material também que eu também não conhecia quando eu comecei, né? Lá em 2014, 2015, eu não conhecia, né? Já desenhava, né? Mas trabalhava com estrutura metálica, com outras coisas, né? Então, só pra gente entrar no nosso script aqui, então conta exatamente isso que eu quero saber. Como que você entrou, né? Como que você descobriu, como que você veio parar nesse mercado, né? Então, cara, eu comecei a fazer projetos, entrar no ramo de projetos em 2011. E aí eu trabalhava numa empresa de estrutura metálica, tal, aprendi ali, fiz cursos, né, específicos e continuei. Em 2014, eu conheci uma pessoa, essa pessoa ainda trabalha na empresa de SSM, né, que eu trabalhava, e ele é músico, né, eu também sou músico. Eu também sou músico. Então. É incrível como projetista, todos que eu conheço ou que trabalham com esse tipo de material, a maioria é músico. Incrível. E esse cara, ele era projetista também, já de SSM, ele já conhecia o material. E aí ele numa época eu estava procurando trabalho, né? Eu estava para sair da empresa que eu estava. E ele me falou, ó, tá precisando lá, né? Tem muita coisa para fazer, né? Você já ouviu falar de Corian? Superfície sólida? Eu falei, cara, eu não conheço nada disso. Nunca ouvi falar. Ele falou, cara, então vem pra cá. Fui lá, fiz uma entrevista, fiz um teste e comecei, cara. Deu certo, né? Não foi fácil no começo, não foi fácil. Nunca é, né? Ainda mais na Foi época que a fácil. gente começou. Você ainda começou antes de mim, né? Porque Não foi 10 anos fácil. você começou antes de mim nisso ainda. Não foi fácil porque era tudo novo, né? Tudo muito novo. Você entender o material, você entender como ele funciona, como que ele se comporta em certas situações, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, uma emenda, um corte, um reparo. Cara, foi sofrido. Eu acredito aí que no primeiro ano aí eu sofri muito até entender de fato, ó, apesar de ser um material bem versátil, né? Você tem muita possibilidade, você tem N formas de fazer o mesmo produto ali, a mesma bancada, por exemplo. Mas você tem que entender ele para isso, né? Você tem que saber, ó, tá, eu posso fazer isso, eu posso cortar aqui, eu posso moldar assim, eu posso dar um corte aqui, emendar. Ah, eu posso levar isso aqui em duas partes, porque lá é fácil de emendar no local. Sim. Então, o grande desafio para mim, quando eu comecei a trabalhar, foi isso. Eu acho que foi um ano assim de ir entendendo, né, e colocar mesmo assim em prática de verdade assim o intelecto, né? Aí você sim desenvolver um produto. E o que ajudou mais foi o treinamento da mão na massa, né? Teve lá um treinamento, né? Pra você colocar a mão na massa, né? Pra você ver como é que é ali, na realidade, uma moldagem,
uma colagem, né? Uma limpeza para colagem. Você chegou a ter essa mão na massa, pegar, fazer ferramentas? Você Cara, teve essa vivência? fiz. Eu fiz. Eu não cheguei a fazer, eu não fui tão a fundo, né? Eu cheguei a fazer alguns tipos de cortes, né? O pessoal chama de corte espelhado para fazer emenda lá. Pelo menos ali na época era assim, né? Corte espelhado com a tupia para você poder fazer uma emenda perfeita, né? Passar a tupia, a colagem, a moldagem, cara, todas essas etapas, obviamente com bem menos do que você fazer um negócio monstruoso, mas por todas essas etapas eu passei e me ajudou assim, nossa, a perder de vista, cara, a entender melhor o que eu ia desenhar. Porque daí, a partir desse momento, ficou bem mais fácil, porque eu sabia já, falou, ó, tá, a moldagem, eu tenho esse limite, a colagem, o canto higiênico, né, que a gente, arredondado, eu tenho essas possibilidades, eu posso fazer assim, posso fazer de outro jeito. Então, foi uma coisa bem, que abriu bem minha mente, se ajudou bastante. Quanto tempo que foi mais ou menos ali dessa vivência de oficina até você entrar na parte de fazer realmente projeto? Na verdade, quando eu comecei, foi meio que as coisas foram meio invertidas, né? Como eu já tinha um pouco de conhecimento com o desenho em si, já conhecia o software, e coincidentemente usavam o mesmo software lá na época, eu já comecei desenhando. Já entrei desenhando e pegando uns desenhos prontos, né, para eu entender mais ou menos, mas isso foi difícil, porque como eu não conhecia, eu meio que copiava o que estava feito, né? Só tentava ajustar para o que precisava. E aí depois de algum tempo, que eu não me lembro exatamente quando, depois de algum tempo, aí eu tive esse treinamento. Esse treinamento de mão na massa, chegar lá, montar, né, uma miniatura de uma bancada, para aí sim assimilar. Aí sim eu assimilei o que eu já tinha feito, inclusive. Aí eu entendi, falei, então isso é por causa disso, isso por causa daquilo, né? E aí foi a primeira vez que eu tive o contato com a moldagem, que até eu não tinha desenhado nada com moldagem ainda. E aí na moldagem, aí sim eu entendi, né, como funciona algumas coisas, né? Era uma moldagem pequena, óbvio que depois vieram moldagens enormes e que eu falei, meu Deus, eu vou fazer esse molde aqui, meu, não cabe dentro do balcão. Você acha que dá para ser um bom projetista sem ter essa vivência? Você acha que dá para fazer projeto sem ter essa vivência prática? O quanto você acha que interfere esse conhecimento prático para um projetista? Eu digo essa pergunta porque às vezes tem arquiteto, né? Sim. Que projeta as bancadas e não necessariamente tem a prática. Porque, vamos botar, como é que o arquiteto vai desenhar um canto arredondado? Né? Ele desenha o arredondadinho, mas como que é feito aquilo ali? A gente sabe que na oficina, na fábrica, é totalmente diferente do que às vezes as pessoas imaginam, né? Em todos os lugares que eu passei, eu mencionava exatamente isso que você está falando. Eu falava, cara, entrava os colegas novos, né, projetistas, trabalhei em empresa que tinha 12 projetistas, numa sala assim enorme, e ninguém saía de lá. Ficava todo mundo lá, sentado, aí vinha o cara da produção, tá dando problema aqui, tal, ele abriu o projeto, falou, então, mas tem que colocar isso aqui, não sei o que, coloca, puxa pra cá. E o cara, não, mas não é isso. Não é isso. Tipo, você não quer ir ver? Não, cara, mas faz isso que eu tô falando, sabe? E eu falava pro pessoal, falei, cara, o melhor jeito de você aprender a projetar, ou a desenhar, fazer qualquer coisa, é você ir lá e olhar o que você fez, sendo feito ao vivo ali na sua frente na produção. Porque, apesar de hoje em dia a gente ter os recursos 3D, que, óbvio, ajuda muito do que você desenhava no AutoCAD, fazer vistas no CAD para você... Algumas coisas passavam, sempre passavam. Você não conseguia enxergar todos os detalhes. No 3D você enxerga, né? E você consegue até colocar ali se tem algum... né? Ele detecta, né? Se tem algum problema, alguma coisa que está pegando ali, uma peça na outra. É muito fácil, mas, cara, a partir do momento que você vai na fábrica
e você vê o cara com a máquina na mão, fazendo a peça que você desenhou, você vê o cara colando a peça que você desenhou, parafusando, soldando, seja lá o que for, muda totalmente seu raciocínio, a sua forma de desenhar. Porque muitas vezes eu mesmo, vendo o pessoal fazendo na fábrica, eu olhava assim e falava, cara, o jeito que eu fiz não ficou legal. Mas não que não ficou legal, vai ficar um resultado igual. Só que pro cara que tá ali Você fazendo, consegue ir aprimorando, né? Você vai... ficou desconfortável pra ele. Puta, não ficou bom pra ele fazer. Puta, podia ter feito mais pra cá, mais pra lá. Podia ter adequado alguma coisa pra facilitar a produção. Você vai pegando um jeito que dá o mesmo resultado, mas que às vezes para fazer é mais fácil. Facilita demais. E, cara, isso aí é imprescindível. Eu acho que quem quer aprimorar tem que participar dessa etapa. É importante. Você faz o desenho, corre lá. Tem uma CNC, cara, vai na CNC, olha como é que ela funciona, né? Vê lá a ferramenta, né? Como que o cara usa. Você não precisa ser o expert. Você precisa entender, né? Porque que você está fazendo um desenho, você vai fazer um plano de corte, né? Para cortar umas peças. Na maioria, eu pelo menos, eu indico todas as fresas que vão usar, todos os rebaixos, todos os cortes, furação. É tudo indicado, é tudo Quando você faz o projeto, tem esses detalhes todos envolvidos, né? esses detalhes todos envolvidos. Caramba, que legal. Primeiro a gente faz o desenho, né? O geral, aquele que vai para apresentação, né? Vai para aprovação. Aprovado vira o executivo, né? Que aí tem o nome das peças e tudo mais, mas aí tem que gerar um plano de corte. E esse plano de corte não é o cara da CNC que faz. Na maioria dos casos, quem desenhou, que já sabe o que é cada peça, como que ela vai ser, faz esse plano de corte. E já determina os rebaixos. Ó, aqui é fresa tal, rebaixo de tanto. Aqui é fresa tal, né, que vai correr online, que é no eixo da linha, né, no eixo da fresa, e vai descer tanto. Então é muita coisa, assim, é um projeto muito amplo. É porque você também participou de uns projetos aí bem complexos, né? Algumas coisas mais desafiadoras que você fez. Porque eu fico pensando, às vezes, o cara que está assistindo, né? Pô, mas para fazer uma bancada de cozinha é tão complicado assim? Complicado, Caraca, o cara fica com medo. Mas não necessariamente, né? Uma bancada do dia a dia é outra pegada, né? Exatamente. Isso aí a gente está falando realmente de projetos, às vezes, um pouco mais elaborados, né? A bancada do dia a dia, cara, na maioria, as que eu me lembro, assim, vagamente que eu fazia, era coisa de 10 minutos, 15 minutos. É bem mais tranquilo, né? 15 minutos tava pronto, já tava na máquina. Tá cortando já, muitas vezes nem tinha projeto, já é direto pro plano de corte, já sabia na cabeça o que era. Era bancada tanto por tanto, com cuba tanto por tanto, profundidade X, frontão ok, borda ok, e ia pro corte. Nem passava por nenhum tipo de como falar, verificação, de aprovação. Né? Tem muito isso, né? Aquele projeto que tem que ser instantâneo, né? Uhum. É o famoso pastel quentinho. Sai. Bom, aí a coisa vai evoluindo, vão surgindo projetos mais desafiadores. Como é que foi para você, assim, o teu primeiro projeto desafiador? Qual foi? Como é que foi? Cara, o primeiro projeto que eu realmente falei, rapaz, agora é tudo ou nada. Falei, cara, se eu não fizer esse aqui... pode desistir. Esse era o meu sentimento, de verdade mesmo. Eu falei, meu Deus, cara, como que vai fazer esse negócio? Obviamente, né? E não só naquela época, como até hoje, né? Ainda faço projetos de SSM. E eu acho que é primordial ter alguém que você possa trocar ideias sobre o projeto, né? Que você possa... Às vezes você acha que você está tendo a melhor ideia e não é a melhor ideia. É primordial. E nessa época... né, eu tinha muitas pessoas, né, que já conheciam, né, eu era o mais novo ali entre os colaboradores e tinham muitas pessoas para me ajudar, mas mesmo assim a responsabilidade era minha, né, eu tinha que pensar ali o que ia fazer, como ia fazer. E aí surgiu um projeto que a gente, na verdade o nome dele não é esse, né, a gente apelidou carinhosamente de Gota, porque ele é uma gota, né, na verdade. Mas ele é um monumento lá que foi feito
lá na cidade, né? Num parque público. Ele está próximo do Mirante lá, Qual cidade? em Dayatuba. 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 São Paulo mesmo, né? São Paulo, né? São Paulo. Tem imagem dele aí, né? Acho que a gente pode botar. Ele tem 4 metros de largura embaixo, né? A base por... Abre aí que você já vai mostrando pra galera. Ele tem essa base, né? Aí na imagem não mostra bem, né? Mas ele tem seus quase 4 metros também né? Essa base por 2,5 de largura. E a altura ele tem quase 5 metros. Caramba, a base é grande, a base é 4 por 2? Ela tem quase 4 por 2 de largura essa base. Caramba. Ela é grandona. E a altura dele até na ponta lá é quase 5 metros, 4,5 se eu não me lembro bem. Esse projeto cara, deve ser de 2016 ou 2017, alguma coisa do tipo. Essa gota é o logotipo do parque, né? Esse parque, né? Eu não sei exatamente, mas acho que ele conjunto com o sistema de saneamento lá, né? De Indaiatuba, que é o SAI. Uhum. Então, esse monumento foi feito uma gota em referência a isso, né? Ao sistema de saneamento. E como é que é estruturado essa gota? Você tem esse projeto aí pra gente... Cara, tem. Isso aí é tudo estruturado dentro. Estrutura metálica mesmo, a base. Eu ponho aqui uma transparência. Aqui assim. Maneiro. Ela é toda estruturada, né? Ela tem um tubo central, né? Que ele que é o que sustenta tudo. Uhum. E aí são essas cantoneiras, né? Essas costelas, né? A gente chamava na época. Uhum. Que sustentam os anéis, né? Cada anel num diâmetro, né? Para ir acompanhando a curvatura dele. Apesar de parecer um negócio, né? Fora do comum, hoje em dia, para mim, se tornou um projeto simples. Né? Na época era, nossa, meu Deus, como que eu vou fazer, né? Uhum. Tipo... Não, mas é desafiador. É porque você venceu o desafio e se tornou maior do que Exatamente. ele, né? Mas é um projeto, tem os seus desafios. E essa parte de termomoldagem, como é que foi feito? Você que projeta os moldes também, nesse caso? Projetos moldes. E como é que foi elaborado isso? Por exemplo, tem emendas aí? Como é que estão as emendas? Onde estão? Então, aí o que acontece, né? Como que a gente pensou? Por ele precisar ter uma junta de dilatação, que deve se imaginar que já que isso aqui é uma peça, Uhum. isso aqui é outra peça, né? Na verdade, daqui até aqui embaixo, essa transparência toda é uma peça, e esse bico é outra peça. E em cada separação dela, que nem aqui e aqui, existe uma junta de dilatação. Essa daí não tá com a emenda imperceptível, né? Ela tá separada mesmo. Por aquela foto dava pra ver, né? Que ela tá separada. Exatamente, ela tá separada mesmo, ela não é emendada. Mas aí essa base, por exemplo, você lembra, não sei se tá detalhado aí, as peças que formam essa base, por exemplo? Não. A base que eu digo é essa aqui, né? Essa parte Sim, não, eu não tenho detalhado, mas ela foi feita como se fosse fatias de pizza. Fatia de pizza, isso aí que eu queria chegar. O molde foi feito dessa forma para ser moldado como fatias de pizza, porque foi a melhor forma que a gente encontrou do aproveitamento de corte do material, para não ter tanta perda de material. Uhum. E a mesma coisa da parte central, né? A parte de cima também foi fatias, tá? Fatia de pizza. E a parte central foi não é bem uma fatia de pizza, né? Ela é como se fosse uma elipse assim, né? Sei. Mais ou menos, só que com os raios, né? Das duas extremidades para acompanhar o raio de baixo e o raio de cima. Então, a gente a grande questão, uma das grandes questões do SSM é isso, né? Porque o material, ele é em placa, ele tem uma medida específica, né? Uhum. E a gente tem que pensar no melhor aproveitamento dele na hora que você vai fazer os cortes, né? A marca usada nesse projeto foi a Corian. Sim, porque a empresa lá que eu trabalhava, A Sigma é exclusiva Corian, né? Exclusiva Corian, exatamente. Te contratei para fazer um projeto desse. Você vai fazer a parte da termomoldagem para mim também. Você projeta o molde também, porque eu preciso fazer um molde de madeira para aquecer. Exato. E moldar isso. Essa parte do molde você também faz. Também.
O desenvolvimento que eu tive, né, com SSM foi completo. Precisava fazer uma termomoldagem? Então, vou desenhar um molde. E, bom, além desse projeto aí, um outro projeto grandão, maneiro que você fez. Cara, na verdade, eu acho que os últimos 2 projetos que eu trabalhei foram bem desafiadores também. Foram bem desafiadores porque eles eram fachadas. Além de ser grandes fachadas, né? É um revestimento, quase que um revestimento total, ou umas formas diferentes, né? Eles tinham um desafio de ancoragem, umas coisas novas, assim, que eu falei, cara, da onde que saiu isso, né? Então, Quem que tá inventando esse negócio? e quais são os projetos? Qual é o... Um é o prédio ali na Delfim Moreira, né? O Tom, que ele foi bem falado, né? Depois de pronto ali na É o internet. metro quadrado mais caro do Brasil, né? Aquele Nem sei ali. se é, não fiz essa... Mas Eu vi um vídeo lá que o cara falou que era o metro quadrado mais caro do Brasil, da América Latina, uma coisa assim, um negócio muito louco. acho que dá pra pegar uma foto no Google aí pra... Esse é o Tom, né? Esse é o Tom. Essa fachada aí você participou lá do projeto. Exatamente. Como é que foi? Você vem do arquiteto, né? Na maioria dos casos, o projeto vem do arquiteto, né? Todas essas curvas, né? No meu entendimento, assim, normalmente o arquiteto ele desenha um negócio, ele desenvolve uma ideia, né? Uhum. E aí ele busca um material que é capaz de fazer, né? Que material que a gente consegue colocar. Qual o material que vai me dar a liberdade para executar o que eu tenho na cabeça, né? Exatamente. E foi bem, bem complicado. Você pode ver que todas essas fachadas, elas são espelhadas, né? É uma para um lado, uma para o outro. Uma para um lado, uma para o outro. Uhum. Só que elas têm as mesmas medidas. Ah, entendi. Elas são iguais, porém espelhadas, né? Só que aqui ainda no render a gente não consegue ver, mas ela não é inteiriça assim dessa forma, né? Ela tem Tem umas juntas de divisões dilatação. que são as juntas de dilatação, né? Ele sofre dilatação no tempo, né? Principalmente quando ele está no tempo. Muito calor, ele Trabalha bastante, né? dilata. Qual seria mais ou contrai. menos a margem de dilatação ali? Milímetro por metro? Acho que é 3 milímetros. Por metro? 3, o cálculo que a gente costuma usar, um cálculo que é um coeficiente, né, base, assim, para você partir para um... Isso, óbvio, né, depende a junta de dilatação vai depender do comprimento de cada peça, né. Mas tem alguma coisa de emenda imperceptível também? Tem. E depois uma junta, Exatamente. você vai trabalhar isso no projeto. Vai trabalhar no projeto, porque como a gente já conhece, né, a gente tenta trabalhar com aproveitamento de placa. Sim. O máximo possível. E nesse caso são cada trecho desse de fachada, essa frente de fachada, ela é dividida em 5 partes. Então cada parte tem as suas emendas, tem as suas colagens, né? Até chegar na junta de dilatação, que aí tem uma junta, aí começa a próxima peça. Né? Ela tem aí cada peça ali, acho que uns seus 3 metros, 2,5 metros de comprimento, né? Fazendo a curva, né? E aí isso vem, tipo, da arquitetura, a parte, digamos assim, mais estética, e esse desafio já é parte do que você trabalhou lá. Exatamente. Ela vem a estética. Uhum. Né? Na maioria das vezes não tem nem espessura, não tem nada. Né? E a gente tem que imaginar, desenvolver essas questões, né? Falar com o cliente sobre a junta de dilatação, né? Mostrar, ó, tem que ter mais ou menos isso. E aí sair desenvolvendo moldes, né? Fazer molde, desenvolver gabaritos para fazer ajustes, né? Das moldagens para poder fazer essas colagens. Cara, eu fico pensando assim, vem o projeto, você tem a medida, mas quando executa isso na vida real, cara, a alvenaria, ela tem as suas... Ela não vai ficar na medida exata do projeto, né? Nunca fica. Como é que você faz para ajustar isso? Nunca fica. Você vai no lugar conferir essa medida ou você faz o molde e tem que encaixar? Como é que faz para acertar isso, cara? Para você não ter problema. Você imagina o seguinte, a pergunta que a galera vai pensar, né? Com certeza. O cara começa a fazer isso aqui. Pô, chegou no final ali, deu um palmo e o negócio não fechou. Como é que é pensado isso? Exatamente.
Esse projeto específico, a gente teve uma certa mordomia quanto a isso, né? Porque foi feita uma topografia. Foi feita uma topografia de todas as lajes, depois estiveram prontas, para realmente ver essas diferenças. E aí, aonde que... Tinha diferença, obviamente. Mas aonde que foi tirada essa diferença? Na estrutura que ia ser ancorado as peças. Então, essa estrutura, ela foi feita já tirando essas diferenças para que o projeto real, né, das peças, né, da fachada pudessem continuar do jeito que o projeto pedia. Existe uma estrutura metálica, né, ali Existe. atrás. Existe uma estrutura metálica que ancora tudo isso aí. Tanto nas laterais, né, todas essas laterais, né, que a gente chamava de pilares, e toda essa frente que é uma peça em C. Então você teve, eles fizeram primeiro a alvenaria, ficou a parte de alvenaria pronta, você teve acesso lá, fizeram esse levantamento, O pessoal viram, fez o levantamento. e aí depois disso é que foi Exatamente. ajustado as coisas. Exatamente. Que legal. E tudo isso ainda não tirou alguns ajustes ainda que precisaram ser feitos nas peças ainda, no local. Porque a obra é... Instalação sempre vai ter, né? Não tem, né? Não tem toda essa perfeição. Sempre tem um ajuste que você precisa fazer, mas assim, no geral foi bem funcionou assim, né? Você acompanhou alguma coisa da execução também? Tipo de ir lá e ver a obra acontecendo? Na obra eu não tive oportunidade, cara. Não. Não, eu acompanhei a fabricação das peças, né? As moldagens, as colagens, né? Todo o processo ali de forno, né? Levar pro molde. Essa moldagem deve ter sido prensa, né? Membrana ou não? Cara, isso aí foi molde contra molde. Ah, Madeira. Tudo de madeira. Tudo de madeira. Apertava no grampo um contra o outro? Tudo no grampo, molde de madeira. E algumas usinagens, a gente fez usinagem 3D, que precisava ser, né? A gente fazia o maciço, ele fazia toda a usinagem, né? A máquina fazia o raio assim, né? E o pessoal só vinha, usava ali, moldava. E aí teve uma outra obra que você estava me contando, que você fez também, assim. Cara, teve. Que foi da igreja, bem próximo ali na Avenida das Américas, né? No Rio também. No Rio também. Vão no... Tá aqui, né? É isso aqui, ó. Aqui ela já tá meio que evoluído já, né? Já tá com bastante peça instalada, ó. A frente instalada. Eles estão colocando um monumento aí. Mas esse aí foi mais um projeto que foi criado arquitetonicamente, né? A gente recebeu, houve várias reuniões para se decidir sobre junta de dilatação, sobre encontro de caixilhos, de janela, de porta, né? Como que isso aí ia ser ancorado, quantas ancoragens iam ter, qual a distância da junta, qual o tamanho das peças, cada peça dessa, para você ter uma ideia, que não dá para ver aí, são peças assim que tem, cara, 4, 5 metros de comprimento por 2, 3 de altura. Então, aí já dá para ver, é um render já depois um render final, né? Depois de tudo já definido, né? As etapas do projeto, como que ele ia ser. E ele tem ali, né? As linhas que demarcam, né? As juntas. Todas essas linhas são juntas. E cada painel desse, ele tem as suas emendas imperceptíveis, com reforço, inclusive, né? Porque são peças grandes, são peças de 3 metros de altura por quase 5 de comprimento. A gente olha assim, não dá pra ter noção. Não né? dá pra ter noção. Tu lembra mais ou menos essa altura da igreja total lá em cima? Cara, não lembro te dizer. Não lembro. Mas, ó, se eu fizer se eu tiver um tamanho cálculo, ó, tem 6, são 6 vezes 3, é uns 20 metros. Caraca. Porque se eu for contar, são seis de alto, seis painéis. Vou colocar uns 2,5 aí, 3, dá uns 18 metros. E aí ela toda, a parte de trás também, toda a volta. Toda a dela, volta. Tudo, né? É tudo. Projeto lindo, né, cara? Também existe uma estrutura metálica na alvenaria, também foi feita uma topografia, né, para facilitar. E, cara, esse aí já foi a segunda experiência, né? Uhum. Nossa, com esse tipo, foi bem mais fácil, apesar de parecer que, nossa, pô, isso aí é grande, né? Mas foi bem mais fácil, porque
tem suas moldagens, óbvio, tem peça moldada que tinha que coincidir certinho com a estrutura, furação, ancoragem, mas foi bem mais prático, né? Já tinha uma vivência disso. Não foi tão difícil quanto o primeiro, né? Que era novidade. Falei, meu Deus. Tudo a gente vai se tornando maior do que os desafios, né, cara? E a gente Sim. vai vivendo. E assim, teve algum erro que você cometeu, que te trouxe algum aprendizado? Às vezes a gente tem dificuldade, né, de falar dos erros e lidar com os erros, mas, cara, isso traz Sim. tanto aprendizado, né? Teve um, sim, que me marcou. Foi uma bancada que eu tinha que desenhar e eram 5 ou 6 bancadas iguais, com medidas iguais, porém elas eram espelhadas, né? Ela tinha a sua cuba do lado esquerdo, algumas era a cuba do lado direito, e tinha uma série de itens ali que tinha que fazer. E, cara, quando o pessoal já estava terminando de montar, eu fui lá, olhei o projeto, né, que eu não tinha prestado tanta atenção quanto deveria, né? Não estava tão habituado com o projeto arquitetônico, né? Aquela monte de página, folha. E aí eu olhei, falei, meu Deus. Se tinha sido, sei lá, umas 3 placas perdidas. Caramba. E aí eu falei, meu Deus, cara, e agora? Pra usar isso aí, como que vai arrumar isso aí? Tipo, cara, foi um perrengue. Deu pra arrumar? Deu. Né? Virou um Frankenstein a bancada. Mas a grande questão é que o material possibilita isso, né? As colagens perceptíveis, É né? Frankenstein pra quem sabe, né? É, só pra quem sabe. Quem olha fala, nossa, que bonito. Ficou lindo. Mas, cara, isso foi triste isso aí esse dia. Foi sofrido. Mas funcionou. Mas eu acho que foi o erro que mais me marcou, assim, né? Outras coisas acontecem, né? E esse erro, ele te trouxe um aprendizado, assim, uma dica que você poderia passar? Cara, eu acho que ele me alertou, assim, a tá sempre revisando o que eu tô fazendo. Eu criei um método pra mim de que eu vou desenhando e conferindo. Desenhando e conferindo. Entendi. Talvez eu demore um pouco mais do que o habitual. Pode ser que tenha projetistas que falam, não, isso aí eu faço meia hora. A meia hora dele, pra mim, talvez seja 1 hora. Entendi. Porque eu não tinha essa pessoa que revisasse o meu trabalho. Então, se eu errasse, ia errado. Então, eu acho importante isso, né? Quem está desenhando, quando você tem que seguir um projeto que já está feito, né? Um projeto de arquitetura, que tem alguns detalhes que você tem que seguir e colocar ali dentro da sua vivência, sempre você ir tentando criar um método para você ir revisando o que você está fazendo, de alguma forma, né? Para você não deixar passar o mínimo possível, porque, cara, é duro quando você vê pronto ali errado, cara. Nossa, isso aí é... E, tipo assim, pensando pro cara que tá assistindo a gente, e o cara que tá, pô, com essa vontade de entrar, o cara que tá vendo isso tudo, que é apaixonante, né, cara, esse trabalho e tal. Que dica que você dá pra esse cara que tá na dúvida se ele, pô, entra nesse mercado ou não? Que dica que você pode dar pra esse cara? Cara, eu acho que é um momento bom. É um momento agora, né? O material tá se popularizando. Ele tá saindo dos grandes polos e vindo mais para o pessoal que não teria até então um poder, né, aquisitivo ali para ter um material desse, né? Um material nobre. Isso é a verdade, né? Mas hoje, com tantas marcas, né, diferentes que estão entrando, é a hora, porque é um material que aparentemente parece ser muito complicado, né? Mas depois que você pega o jeito dele, vai bem. E com tudo isso que está acontecendo, né? Com cursos, né? Agora de SSM, que a gente tem agora aqui, meu, muitas pessoas, principalmente marceneiros, né? Que trabalham muitos anos, marmoristas, né? Que o pessoal, né, ainda usa muito. É uma oportunidade ótima de conhecer o material agora, esse momento. Porque talvez depois que ele realmente explodir, você vai ter muita concorrência. Porque é óbvio, né? Hoje em dia... É um movimento natural o mercado crescer. Exatamente. Né? E como em todos os outros materiais, né? Você começa a marcenaria. Hoje você tem uma marcenaria em cada 2 quarteirões, você acha um cara. Eu sempre falo isso, né? Hoje tem concorrente a cada esquina. Né? Ainda você não acha
assim com SSM, mas vai ser muito rápido isso. Em algum momento vai acontecer, né? Vai ser muito rápido Eu isso. sempre digo que quem levanta cedo bebe água limpa, Exatamente. né, cara? E principalmente, né, os marceneiros, né, o processamento, né, do SSM, ele não é tão diferente, tanto que o maquinário, a maioria dos maquinários usados são exatamente os mesmos de marcenaria. Teve uma coisa que você falou que você usou a palavra complicado, né? Que parece complicado e tal. Na verdade, o termo certo é específico. Porque não é exatamente complicado, mas é muito específico. É específico, As né? técnicas Exatamente. do SSM, elas são ali, são diferentes. O maquinário é o mesmo, mas a técnica é diferente. São técnicas diferentes que não são difíceis de aprender, né? É, isso aí. Né? Mas precisa ter uma certa habilidade, precisa ter uma certa delicadeza até, né? Em algumas coisas, dependendo do que você vai fazer, né? Principalmente em moldagens, né? Então você está conversando com um cara, qual a dica para ele? A melhor coisa que que ele pode fazer agora é, primeiramente, entender o universo do SSM e, de imediato, entendeu, colocar ele na sua lista de produto, cara. Você vende cubas, já começa a disparar cubas, né, o SSM dá várias possibilidades, né, todas essas cubas que a gente conhece de louça, o cara consegue desenvolver. Acho que tentando traduzir, né, o que eu acho que você está querendo dizer é porque eu percebo que tem muita gente que o cara fica pensando muito, né? Pensa. Não pensa. Eu sou um deles, Bota, né? Age, Eu sou um deles. Hoje eu assumo de fato que eu tenho uma boa experiência com o SSM e consigo desenvolver algumas coisas assim que com a minha vivência, né? Mas de fato eu também sou um cara mais ou menos desse tipo. Eu pensei ainda muito para chegar aqui e falar, pô, eu sou projetista SSM, eu conheço o material, eu consigo fazer isso, desenvolvi isso e aquilo, mas é exatamente isso. Você pensar muito, pensando no mercado que está crescendo, você acaba perdendo o bonde, né? Vai passar, quando você vê, já atropelaram e você já foi. E o cara que está entrando agora, né? Seja aluno nosso, ou até a pessoa que de repente já trabalha, que já está no mercado, se ela precisar de uma ajuda tua aí de projetista, de fazer projeto e tal, você tá no mercado aí, tá disponível para ajudar o pessoal? Tô trabalhando. Hoje eu presto serviço para algumas empresas, mas, cara, tô aberto aí Pode te contratar. A gente faz os projetos que precisar. Você ajuda o cara com molde. Cara, tudo. Isso que a gente viu aí, né? Só não consigo, dependendo do lugar, só não consigo ser presencial. Mas, cara, os desenhos, reuniões necessárias que a pessoa precisar, né? Cara, tá tranquilo. Se for direto com o cliente final, ele precisar, né, de algum projeto, né, para apresentar eu quero um projeto já meio que definido para me mandar para a empresa X, também. Mas se um cara, de repente, precisar de alguma coisa, te convidar para ir presencial, assim, você vai ou você prefere trabalhar? Não, tudo depende, né? Tudo depende, né? Não vou falar para você que eu já não recebi essa proposta, mas ela não foi tão, assim, não brilhou tanto o olho, né? Não foi o suficiente para eu realmente sair embora. Falei, não, Porque eu digo assim, vai fazer um edifício desse porte aí, pô, às vezes, sei lá, no Nordeste ou no Sul, uma região longe daqui. Pode ser um trabalho que tenha viabilidade financeira. Exato, né? sim, E óbvio. De repente demande de um período específico, presencial, né? Não, com certeza. Tudo é negociável. Mas inclusive para projetos desse porte, eu acho muito necessário. Sim. É muito necessário. Esses eu acompanhei de perto, cara. Eu tava lá, eu via o que eu desenhei. Tá funcionando, não tá funcionando. Porque às vezes a gente tá fazendo um projeto, você acha que, beleza, isso aqui vai dar certo. Mas chega na prática lá, não é 100% o que você imaginou. Então você tem que adaptar. Tem que adaptar na hora, olhar, falar, se a gente fizer isso, aquilo. Então eu acho imprescindível isso.
Projetos menores dá para fazer online tranquilo, né? Sim, sem problema. Projetos de bancadas, né? Cubas, ilhas, coisas que têm uma medida específica, né? Que não vai fugir daquilo, é bem tranquilo. Então vou botar teu telefone, né, na edição aí. Se o Show. pessoal quiser, de repente no Instagram, depois você vê o que você quer que coloque, você me fala. Sim. Né? Nesse momento, enquanto eu tô falando, vai estar lá na tela. Né? E aí, quem precisar pode contratar Anderson para ajudar nos projetos especializados em SSM. Tenho certeza que vai ser uma ajuda e tanto, né, para quem a gente está começando, está com aquela dificuldade, ou até para quem já está, às vezes, com a demanda, né, que quer uma ajuda para poder ter produtividade, né? Foi o que eu percebi que faz uma grande diferença, né? Você ter alguém que coloque seus projetos no papel, né? E desenvolva ali, né? Peças, emendas, agiliza o processo. E você com a tua experiência, tu vai ser assertivo e rápido, né? Não está testando, você não está testando, você sabe o que você vai fazer. Não é teste, exatamente. Mas a gente faz testes em coisas muito diferentes, né? Fora do padrão. A experimentação sempre Com tem, certeza. mas para aquelas coisas mais comuns ali. Quase que é tranquilo. Então, Anderson, obrigado. Cara, eu que agradeço. Agradeço demais, demais. É um prazer imenso te conhecer, poder participar de tudo isso, cara. Prazer imenso ter você aqui. Pra galera que tá assistindo a gente no YouTube, a gente vai encerrar aqui e a gente vai entrar aqui agora ainda para um conteúdo que vai ser fechado para nossa escola online. Então, se você gostou de tudo que você viu, que você está interessado, se quiser se inscrever, o link vai estar embaixo aqui desse vídeo. E a partir de agora, a gente vai para um conteúdo um pouco mais aprofundado para quem já é aluno. Se você quer saber o que a gente vai apresentar aqui agora, que é muito legal, como eu sempre digo, coisas que só vai ver aqui com a gente, é só se inscrever na nossa escola online.